Talvez você deva conversar com alguém. 15. Sem maionese. Falando sério? Vocês, psicólogos, só se importam com isso? John está novamente sentado no meu sofá, com as pernas cruzadas e descalço. Veio de Havaianas, porque hoje a pedicure foi ao estúdio. Noto que suas unhas do pé são tão perfeitas quanto seus dentes. Acabei de perguntar algo sobre sua infância, e ele não ficou satisfeito com isso. Quantas vezes preciso te dizer? Minha infância foi ótima. Ele continua. Meus pais eram santos. Santos? Sempre que ouço falarem em pais santos, desconfio. Não que esteja procurando problemas, só que não existe pai ou mãe santos. A maioria de nós acaba sendo os pais bons o suficiente que Donald Winnicott, o influente pediatra inglês e psiquiatra infantil, acreditava bastar para criar uma criança bem ajustada. Mesmo assim, o poeta Philip Larkin colocou isso da melhor forma. Eles fodem com você, sua mãe e seu pai. Pode ser que não queiram, mas fodem. Foi só depois que me tornei mãe que consegui entender, de fato, duas coisas cruciais em relação à terapia. O propósito de se indagar sobre os pais das pessoas não é se unir a elas culpando, julgando ou criticando seus pais. Na verdade, não se trata absolutamente dos pais. É exclusivamente para entender como suas primeiras experiências indicam quem eles são enquanto adultos, de modo a poder separar o passado do presente, e não usar uma roupagem psicológica que já não cabe. 2. A maioria dos pais fez o melhor possível, quer esse melhor seja uma nota 9 ou 4. É raro o pai ou mãe que, por mais limitado que seja, não queira, lá no fundo, que seu filho ou filha tenha uma boa vida. Isso não significa que as pessoas não possam ter sentimentos em relação às limitações, ou problemas de saúde mental dos pais. Eles só precisam decidir o que fazer com isso. Eis o que sei sobre John até agora. Ele tem 40 anos, está casado há 12, tem 2 filhas, de 10 e 4 anos, e um cachorro. Escreve e produz séries populares de televisão, e quando fico sabendo quais são, não me surpreendo. Ganhou o Emmy exatamente porque seus personagens são brilhantemente cruéis e insensíveis. Reclama que a esposa é depressiva, embora, como dizem, antes de diagnosticar pessoas com depressão, certifique-se de que não estejam rodeadas de babacas, que as crianças não o respeitam, que seus colegas o fazem perder tempo e que todos exigem demais dele. Seu pai e seus 2 irmãos vivem no centro-oeste onde John cresceu. Ele foi o único a se mudar de lá. A mãe morreu quando ele tinha 6 anos e os irmãos, 12 e 14 anos. Ela era professora de teatro e estava saindo da escola depois de um ensaio, quando viu um dos seus alunos no caminho de um carro em alta velocidade. Correu e empurrou o jovem da frente do carro, mas foi atropelada e morreu no local. John contou-me essa parte sem emoção, como se estivesse simplesmente narrando o enredo de um dos seus programas. Seu pai, um professor de inglês com aspirações a escritor, cuidou dos meninos sozinho até se casar, 3 anos depois com uma vizinha viúva sem filhos. John descreveu sua madrasta como sem sal, mas não tenho nada contra ela. Embora John tenha muito a dizer sobre os vários idiotas na sua vida, seus pais têm estado bastante ausentes das nossas conversas. Durante meu estágio, um supervisor sugeriu que, com pacientes muito defensivos, uma maneira de ter uma noção do passado deles é perguntar, sem pensar muito, quais são os 3 adjetivos que lhe vêm imediatamente à mente em relação à personalidade da sua mãe ou do seu pai. Essas respostas espontâneas sempre deram a mim, e a meus pacientes, insights úteis sobre seus relacionamentos parentais. Mas com John, isso não resulta em nada. Santos, santa e santos. Essas 3 palavras para os 2 ele responde usando nomes e não adjetivos, apesar da sua facilidade com as palavras. Mais tarde, venho a saber que o pai dele poderia ter tido um problema com bebida, depois da morte da esposa, e provavelmente ainda tem, e que o irmão mais velho contou-lhe uma vez que a mãe deles poderia ter tido uma leve versão de transtorno bipolar, mas John disse que o irmão só estava sendo dramático. Estou curiosa quanto à infância de John por causa do seu narcisismo. Seu egocentrismo, sua defensiva, sua depreciação dos outros, a necessidade de dominar a conversa, e o senso de direito, basicamente o fato de ser um babaca. Tudo atende aos critérios de diagnóstico de um transtorno de personalidade narcísica. Notei esses traços em nossa primeira sessão, e embora alguns terapeutas pudessem indicá-lo para outro profissional, as personalidades narcísicas não são consideradas boas candidatas para uma terapia introspectiva, orientada para um autoconhecimento. Face as dificuldades dos pacientes em se verem e verem os outros com clareza, mostrei-me disposta. Não queria perder o ser humano por detrás do diagnóstico. Sim, John tinha me igualado a uma prostituta, agido como se fosse a única pessoa na sala, e sentia que era melhor do que todos os outros. Mas debaixo disso, o quanto ele era de fato diferente do restante de nós.
O termo transtorno de personalidade evoca todo tipo de associações, não apenas para terapeutas que consideram esses pacientes difíceis, mas também na cultura popular. Existe até na Wikipédia um verbete que cataloga personagens cinematográficos e os transtornos de personalidade que eles exemplificam. A versão mais recente do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, a Bíblia Clínica dos Distúrbios Psicológicos, lista 10 tipos de transtornos de personalidade divididos em 3 grupos. Grupo A, estranho, bizarro, excêntrico. Paranoide, esquizoide, esquizotípico. Grupo B, dramático, errático. Antissocial, borderline, histriônico, narcísico. Grupo C, ansioso, apreensivo. Esquivo, dependente, obsessivo-compulsivo. Na prática com pacientes externos, vemos pacientes, sobretudo, do grupo B, pessoas desconfiadas, paranoides, solitárias, esquizoides ou excêntricas, esquizotípicas, não tendem a buscar terapia, então lá se vai o grupo A, pessoas que evitam conexão, esquivas, esforçam-se para agir como adultos dependentes, ou são workaholics rígidas, obsessivo-compulsivas, em geral também não buscam ajuda, portanto, lá se vai o grupo C. O sujeito antissocial do grupo B frequentemente também não nos procura. Mas as pessoas que vivenciam dificuldades nos relacionamentos e são ou extremamente emocionais, histriônicas e borderlines, ou casadas com pessoas assim narcisistas, vêm até nós. Os tipos borderline tendem a se juntar com narcisistas, e é comum vermos essas duplas nas terapias de casais. Até muito recentemente, a maioria dos profissionais de saúde mental acreditava que os transtornos de personalidade fossem incuráveis porque, ao contrário dos transtornos de humor, tais como depressão e ansiedade, eles consistem em padrões prolongados e arraigados de comportamento, compondo grande parte da personalidade da pessoa. Em outras palavras, os transtornos de personalidade são egossintonicos, o que significa que os comportamentos estão em sincronia com o autoconceito do indivíduo. Como resultado, as pessoas que apresentam esses transtornos acreditam que os outros estão criando os problemas em sua vida. Por outro lado, os transtornos de humor são egodistônicos, ou seja, a pessoa que sofre desses transtornos acha-os angustiantes, não gosta de ser depressiva ou ansiosa, ou de precisar acender e apagar as luzes 10 vezes antes de sair de casa. Sabe que algo não está funcionando com ela. Mas os transtornos de personalidade apresentam-se em um espectro. As pessoas com transtorno de personalidade borderline têm pavor de abandono, mas para algumas isso pode significar sentirem-se ansiosas quando seus companheiros não respondem imediatamente suas mensagens. Para outras pode significar a escolha de relacionamentos voláteis e disfuncionais em vez de ficarem sozinhas. Ou pense no narcisista. Quem não conhece alguém que se encaixe no perfil em graus variados, realizado, carismático, inteligente e espirituoso, mas assustadoramente egocêntrico? Mais importante, apresentar traços de um transtorno de personalidade não significa necessariamente que uma pessoa atenda aos critérios de um diagnóstico oficial. De tempos em tempos, em um dia extraordinariamente difícil, ou quando pressionado até que se toque num ponto sensível, qualquer um apresenta um tanto desse ou daquele transtorno de personalidade, porque todos nós estamos arraigados ao desejo intrinsecamente humano de autopreservação, aceitação e segurança. Se você pensa que isso não se aplica a você, pergunte a seu companheiro ou a sua melhor amiga. Em outras palavras, assim como eu sempre tento ver a pessoa como um todo, e não apenas o retrato instantâneo, também tento ver as dificuldades subjacentes, e não apenas o código de diagnóstico de 5 dígitos que posso colocar numa guia do plano de saúde. Se confiar demais nesse código, começo a ver cada aspecto do tratamento por essa lente, o que interfere no estabelecimento de uma verdadeira relação com o indivíduo ímpar sentado à minha frente. John pode ser narcisista, mas ele também é John, que pode ser arrogante e, para usar uma descrição não clínica, irritante pra caramba. E, no entanto, o diagnóstico tem sua utilidade. Eu sei, por exemplo, que pessoas que requisitam demais, são críticas e zangadas, tendem a sofrer de intensa solidão. Sei que uma pessoa que age dessa maneira quer ser vista, e ao mesmo tempo tem pavor de ser vista. Acredito que para John, a experiência de ser vulnerável pareça patética e vergonhosa, e desconfio que, de algum modo, ele recebeu a mensagem de não demonstrar fraqueza, aos 6 anos de idade, quando sua mãe morreu. Se ele passar qualquer tempo que seja com suas emoções, é provável que elas o oprimam, então, ele as projeta em outras pessoas sob a forma de raiva, menosprezo ou crítica. É por isso que pacientes como John são um desafio especial. Eles são mestres em nos tirar do sério, sempre a serviço do desvio. Minha função é ajudar nós dois a entender de que sentimentos ele está se escondendo. Ele arrumou fortalezas e fossos para me manter à distância, mas sei que parte dele está no alto da torre, gritando socorro, esperando ser salvo.
do que ainda não sei, e dedicarei todo o meu conhecimento de diagnóstico, sem me perder nisso, para ajudar John a enxergar que o jeito como ele se comporta no mundo pode estar lhe causando mais problemas do que os provocados por quem ele chama de idiotas. Sua luz está acesa. John e eu estamos discutindo sua irritação com as minhas perguntas sobre sua infância, quando ele avisa que a luz verde na parede perto da minha porta, conectada a um botão na sala de espera, está acesa. Dou uma olhada para a luz, depois para o relógio. A sessão começou há apenas 5 minutos, então deduzo que meu próximo paciente deva ter chegado anormalmente cedo. Está, digo, imaginando se John estaria tentando mudar de assunto, ou se poderia, até mesmo, ter alguns sentimentos quanto ao fato de não ser meu único paciente. Muitos desejam secretamente ser o único paciente de seu terapeuta. Ou pelo menos o favorito, o mais engraçado, o mais divertido e, acima de tudo, o mais amado. Dá para você atender? John pergunta, indicando a luz com um gesto de cabeça. É meu almoço. Fico confusa. Seu almoço? O entregador de comida está aí fora. Você vetou os celulares, então eu disse para ele apertar o botão. Ainda não tive tempo de almoçar, e agora tenho 1 hora livre, quero dizer, 50 minutos. Preciso comer. Estou desconcertada. Normalmente as pessoas não comem durante a terapia, mas quando isso acontece, elas perguntam algo do tipo: tudo bem se eu comer aqui hoje? E trazem sua própria comida. Até meu paciente hipoglicêmico trouxe comida para dentro dessa sala uma única vez, e foi para evitar entrar em choque. Não se preocupe, John diz, percebendo a expressão no meu rosto. Você pode comer um pouco se quiser. Então ele se levanta, segue pelo corredor, e pega seu almoço com o entregador na sala de espera. Quando volta, abre o saco, coloca um guardanapo no colo, desembrulha o sanduíche, dá uma mordida e então desiste. Jesus Cristo! Eu disse sem maionese. Olhe para isso. Ele abre o sanduíche para me mostrar a maionese, e com a mão livre alcança seu celular, presumivelmente para reclamar sobre seu pedido, mas dirijo-lhe um olhar, lembrando da política de sem celular. Ele fica vermelho, e me pergunto se poderia gritar comigo também, mas em vez disso, ele apenas explode com idiota. Eu? Pergunto. Você o quê? Eu me lembro de que uma vez você descreveu sua última terapeuta como simpática, mas uma idiota. Eu também sou simpática, mas uma idiota? Não, de jeito nenhum, ele diz, e fico satisfeita que ele tenha conseguido reconhecer que alguém na sua vida não seja idiota. Obrigada, digo. Pelo quê? Por dizer que não sou uma idiota. Não foi isso que eu quis dizer, ele responde. Quis dizer que não, você não é simpática. Não me deixa usar o celular para ligar para o idiota que pôs maionese no meu sanduíche. Então sou má e idiota? Ele sorri, e quando faz, seus olhos cintilam e as covinhas aparecem. Por um segundo, consigo ver porque algumas pessoas poderiam achá-lo charmoso. Bom, você é má sem dúvida. Ainda não sei quanto ao quesito idiota. Ele está sendo brincalhão e sorriu de volta. Ufa, digo. Pelo menos você está me dando o benefício de me conhecer primeiro. Gosto disso. Ele começa a se mexer, desconfortável com minha tentativa de interagir. Está tão desesperado para escapar desse momento de contato humano, que começa a mastigar seu sanduíche com maionese e desvia o olhar. Mas não está me enfrentando, o que já é alguma coisa. Percebo uma abertura microscópica. Sinto muito que você me ache uma pessoa má, digo. Foi por isso que fez o comentário sobre os 50 minutos? O insulto da amante, de que eu mais pareço sua prostituta, era mais complicado. Mas imagino que ele tenha feito a brincadeira dos 50 minutos pelo mesmo motivo que a maioria das pessoas o fazem. Elas gostariam de poder ficar mais tempo, mas não sabem como dizer isso diretamente. Reconhecer seu apego faz com que se sintam vulneráveis demais. Não, acho bom que sejam 50 minutos. Ele diz, vai saber, se eu ficasse 1 hora, você poderia ficar perguntando sobre a minha infância. Só quero te conhecer melhor, digo. O que tem para conhecer? Sou ansioso e não consigo dormir. Estou tocando 3 séries, minha esposa reclama o tempo todo. Minha filha de 10 anos está se comportando como uma adolescente. A de 4 sente falta da babá, que foi embora fazer faculdade, a porra do cachorro está se comportando mal, e estou cercado de idiotas que dificultam a minha vida além do necessário. E francamente a esta altura estou puto da vida. É muita coisa, digo. Você está lidando com muita coisa. John não diz nada. Mastiga a comida e analisa um ponto no chão, perto das suas havaianas. É isso mesmo, ele diz, por fim. O que há de tão difícil de entender em 2 palavras? Sem maionese. Só isso. Sabe, em relação a esses idiotas, eu tenho uma ideia a respeito. E se as pessoas que estão te deixando louco não estiverem tentando te deixar louco? E se essas pessoas não forem idiotas, mas razoavelmente inteligentes, e só estão fazendo o melhor que podem num determinado dia?
John ergue ligeiramente os olhos, como se refletisse sobre isso. E se você também estiver? Acrescento baixinho, pensando que por mais que ele seja duro com os outros, provavelmente é 3 vezes mais duro consigo mesmo. John começa a dizer alguma coisa e para. Olha de volta para suas havaianas, levanta um guardanapo e finge limpar as migalhas na sua boca. Mas eu percebo o que acontece. Rapidamente, ele leva o guardanapo para cima, abaixo do olho. Droga de sanduíche, ele diz enfiando o guardanapo na sacola de comida juntamente com o resto da refeição, antes de atirar tudo na lata de lixo sob a minha mesa. Chua! Um arremesso perfeito. Ele olha para o relógio. É muito louco, entende? Estou morto de fome, é meu único intervalo para comer, e não posso nem usar o celular para pedir um almoço decente. Você chama isso de terapia? Tenho vontade de dizer, sim, isso é terapia, cara a cara, sem celulares nem sanduíches, de modo a 2 pessoas poderem se sentar juntas e estabelecerem uma conexão. Mas sei que John se limitará a uma réplica sarcástica. Penso no que Margot deve enfrentar, e me pergunto qual deverá ser seu próprio histórico psicológico para ter escolhido John. Vou fazer um trato com você, John diz. Vou te contar uma coisa sobre a minha infância, se puder pedir um almoço do restaurante no fim da rua. Peço para nós 2. Vamos ser civilizados e ter uma conversa, comendo uma bela salada chinesa de frango, ok? Ele olha para mim, esperando. Normalmente eu não faria isso, mas a terapia não segue uma regra. Precisamos de limites profissionais, mas se eles forem abertos demais, como um oceano, ou muito constritivos, como um aquário, teremos problemas. Um tanque para peixes parece perfeito. Precisamos de espaço para espontaneidade, motivo pelo qual, quando Wendell me deu um chute, funcionou. E se John precisa de certa distância entre nós, sob a forma de comida, para se sentir confortável conversando comigo nesse momento, que seja. Digo-lhe que podemos pedir o almoço, mas que ele não precisa falar sobre sua infância. Não é um toma lá, dá cá. Ele me ignora e liga para um restaurante para fazer o pedido, processo que logicamente o frustra. Certo, sem molho. Não molho. Ele está gritando no celular, que está no Viva Voz. MOLHO. Ele suspira alto, revira os olhos. Molho extra. O sujeito do restaurante pergunta num inglês precário. E John fica furioso ao tentar explicar que o molho deveria vir separado. Tudo é um problema. Eles têm Pepsi Diet e não Coca Diet, podem chegar aqui em 20 minutos e não em 15. Observo, horrorizada e perplexa. Deve ser muito difícil ser John, penso. Enquanto eles encerram o pedido, John diz alguma coisa em chinês, e o sujeito não entende. John não sabe como o sujeito não compreende sua própria língua, e o atendente diz que fala cantonês. Eles desligam, e John olha para mim, incrédulo. O quê? Eles não usam mandarim? Se você sabe chinês, por que não usou isso para fazer o pedido? Pergunto. John me lança um olhar intimidador. Porque eu falo inglês. Credo. John resmunga até a chegada do almoço, mas depois que começamos nossas saladas, ele abaixa um pouco a guarda. Eu já tinha almoçado, mas como um pouco de salada mesmo assim para acompanhá-lo. Existe uma cumplicidade inerente ao se compartilhar uma refeição. Ouço algumas histórias sobre seu pai e seus irmãos mais velhos, e como ele acha estranho que, embora não se lembre muito da mãe, tenha começado a sonhar com ela alguns anos atrás. Vem tendo versões do mesmo sonho, como no filme Feitiço do Tempo, e não consegue fazê-los parar. Ele quer que parem. Mesmo durante o sono, diz, está sendo incomodado. Ele só quer paz. Pergunto sobre o sonho, mas John diz que falar sobre isso o deixará nervoso demais, e ele não está me pagando para deixá-lo nervoso. Não acabou de me dizer que queria paz? Eles não ensinam capacidade de escuta aos terapeutas? Quero conversar sobre o que ele acabou de dizer para desafiar sua crença de que não deveria se sentir desconfortável na terapia, e que pode encontrar paz sem também passar por desconforto, mas para isso preciso de tempo, e só restam poucos minutos. Pergunto quando ele tem paz. Passeando com o cachorro, ele diz. Até Rose começar a se comportar mal costumava ser tranquilo. Penso no porquê de ele não querer trazer o sonho para esta sala. Seria porque aqui se tornou uma espécie de santuário para ele, longe do trabalho, da esposa, das crianças, do cachorro, dos idiotas do mundo, e do fantasma da mãe que lhe aparece no sono? Ei, John, tento. Você está se sentindo em paz neste momento? Ele joga os AX dentro da sacola onde acabou de descartar os restos da sua salada. Claro que não responde, acrescentando um revirar de olhos impaciente. Ah, digo, deixando passar. Mas John não deixa. Nosso horário acabou, e ele se levanta para ir embora. Está de brincadeira? Continua, ao se dirigir para a porta. Aqui dentro. Paz? Agora seu revirar de olhos é substituído por um sorriso, não uma expressão condescendente, mas um segredo que está compartilhando comigo.
É um sorriso agradável, luminoso, e não por causa daqueles dentes deslumbrantes. Eu bem que achei, digo.